Olá, meu nome é Reinaldo, sou acadêmico do nono período do curso de Engenharia Civil da Unifaciar. Estarei apresentando o meu TCC, no que compete a disciplina de TCC1. O meu professor orientador foi o professor Flávio Júnior Santiago Silva. O meu tema está ligado à área de Geotecnia e Fundações. Então, o meu tema é a análise comparativa de custos entre fundações do tipo pré-moldadas de concreto e hélice contínua. É um estudo de caso em um edifício de 8 pavimentos, localizado em Curitiba, no Paraná. Falarei uma breve introdução do tema, a fundamentação teórica na sequência e uma prévia da metodologia, resultados que são esperados para esse trabalho e, por fim, as referências bibliográficas. Eu vou iniciar o trabalho falando um pouco sobre a norma de fundações. Então, a norma que ela rege as fundações é a norma NBR 6122, Projeto e Execução de Fundações. Então, já no seu escopo inicial, ela trata a engenharia geotécnica como não sendo uma ciência exata, justamente porque nós estamos trabalhando com o material solo, que é um material proveniente da natureza. Então, um profissional capacitado, ou seja, um profissional engenheiro civil especializado com conhecimento no assunto, é o profissional que vai dar o tratamento numérico ao equilíbrio necessário ao desenvolvimento do projeto dessa área. Então, aqui nós temos o escopo mesmo da norma, copiado dela, onde ela reconhece que a engenharia geotécnica ela não é uma ciência exata e que existem riscos. Então, um profissional habilitado com a notória competência que irá traduzir ali a matemática com base também na sua experiência para trazer um projeto confiável e com um custo o mais baixo possível. Como problema de pesquisa, nós temos algumas questões a serem respondidas, algumas perguntas. Então eu começo falando, qual tipo de solução devo adotar? Então, se for conversar com qualquer construtor, ele já vai logo dizendo, quero fazer sapatas no meu terreno. Porque sapatas é simplesmente você abrir ali aquela parte de solo, colocar armadura e concretar. Então, é uma solução que não depende de um equipamento específico, pesado, como o caso de uma perfuratriz, e você consegue deixar a fundação bem econômica. No entanto, qual é a mais econômica? Então, sempre vai ser a sapata. Porém, quando não é possível fazer sapata, entra as estacas. Então, qual estaca adotar? Então, a preferência é sempre pela famosa estaca escavada, estaca broca, porque essa solução é a mais econômica, de fato. Porém, nem sempre é possível fazer ou sapata ou estaca escavada. Então, nesses casos, qual solução eu devo adotar? Então, eu tenho um terreno com uma consistência baixa de índice SPT de sondagem, eu tenho um nível de lençol freático elevado. Então, qual devo adotar? Dentre as tradicionais que não são possíveis, qual a mais econômica? Então, esse trabalho ele visa responder justamente essa questão. Então, dentro de um pressuposto de uma análise feita que do ponto de vista técnico, a solução de hélice contínua e de pré-moldada são soluções possíveis, que elas são soluções muito usadas em terrenos justamente o cenário do trabalho que será apresentado, então será feito o projeto dessas duas soluções e depois a estimativa de custo para verificar qual é a mais econômica. Então, o objetivo geral é realizar uma análise comparativa de custos de execução de fundações profundas, especificamente estacas do tipo hélice contínua e pré-moldadas de concreto, através de um estudo de caso em que será feito o dimensionamento e projeto das fundações, baseada na sondagem do terreno e projeto estrutural de um edifício de 8 pavimentos localizado em Curitiba. Como objetivos específicos, eu tracei 5 pontos. Primeiro ponto, analisar a sondagem de SPT do terreno de implantação do edifício e estimar a capacidade de carga pelo método semi-empírico de Quaresma, que é um dos métodos
já consolidados na mecânica dos solos e que traz bastante confiabilidade nessa estimativa. Segundo item, desenvolver duas soluções de projeto de fundações, uma em estacas do tipo hélice e outra do tipo pré-moldada, baseado na planta de locação e carga dos pilares que foi fornecida pelo calculista desta estrutura. O terceiro ponto é realizar o orçamento para a execução das estacas de ambas as soluções que serão dimensionadas, estimar por volume o custo para a execução dos blocos de fundação, que é um fator importante. Quanto mais estacas, você vai ter uma maior concentração ali naquela região, consequentemente blocos maiores. Então, de uma solução para outra, pode haver variação nessa geometria, então é importante também estimar este custo. E por fim, o quinto item é realizar a comparação do ponto de vista econômico entre uma solução e outra. Como justificativa, eu separei alguns autores. Moraes, por exemplo, ele coloca que projetar uma estrutura significa estudar a associação de seus elementos e prepará-los para suportar os diferentes esforços a que estarão submetidos. Lorenzi, ele já dá uma razão bem básica. Toda obra precisa de fundação. Ponto. Pedroso, ele destaca a relação de custos. Então, uma fundação, normalmente, ela vai custar entre 3% a 7% do valor total da obra. Parece pouco, mas se for feita essa fundação de qualquer jeito, esse percentual pode aumentar muito, porque você pode ter problemas de recalques, problemas de patologias. Então, você pode aumentar essa porcentagem para 10%, 15%, 20% para tentar salvar a estrutura. Então, essas justificativas que eu separei são fundamentais para o embasamento de todo o trabalho que será apresentado. Começar a falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica. Ela foi separada em 5 itens. Primeiro item, investigações geológicas e geotécnicas, fundações, estacas pré-moldadas de concreto armado, estacas hélice contínua e, por fim, dimensionamento de fundações profundas. Em relação às investigações geológicas e geotécnicas, então o autor Hackett, ele afirma que a elaboração de projetos geotécnicos em geral e de fundações em particular exige, obviamente, um conhecimento adequado dos solos. Então, o primeiro item a ser conhecido é o solo. Então, nisso que vem a experiência do profissional. Então, a experiência é muito importante para a elaboração de um projeto de fundação. Vilar e Esquivel, eles destacam que o controle da qualidade das fundações, ele começa justamente pela execução das sondagens. Ou seja, uma sondagem mal feita, com SPTs ali que não condizem com aquela realidade, você vai fazer um projeto no papel para aquela sondagem perfeitamente calculado, preciso. Porém, se a sondagem for mal feita, você pode fazer o melhor projeto, que não vai resolver, porque a sondagem está errada. Então, a sondagem é um fator muito importante. Já Lorenzi, ele esclarece que o uso de sondagem, seja SPT em solo e rotativa em rocha, para projetos de fundações, elas são realmente as mais adequadas, pois são ensaios que trazem como resultado o comportamento real naquele ponto analisado. Lorenzi ainda destaca que a investigação geotécnica vai muito além da sondagem. Então, além da sondagem, é importante ter a reunião de todas as informações da obra, seja a localização, onde ela está, e os projetos arquitetônico, estrutural e levantamento planimétrico. Um outro item importante é fazer uma pesquisa sobre os dados históricos de obras próximas, ou seja, mapas geológicos, dados de empresas de sondagem, fundações e informações sobre as obras vizinhas. Nada disso vai substituir a sondagem, mas são itens de essencial importância para realizar a investigação geológica e geotécnica para o projeto. A sondagem existe pela norma NBR 6484 algumas classificações. Então, basicamente, ela é classificada, o solo é classificado em argila, silt ou areia,
Em relação à resistência à penetração, ela pode ter a designação fofa, pouco compacta, até muito compacta. Isso no caso de terrenos arenosos, e no caso de terrenos argilosos, a classificação ela se dá em muito mole, rija e dura, por exemplo, dentre as possibilidades em função do SPT. Para definir os pontos, existe também a norma NBR 8036, que estabelece o número mínimo de pontos em função da área de projeção da edificação. Então, vai ser sempre no mínimo 2 pontos para você poder traçar um perfil do terreno, ou seja, até 200 metros quadrados são 2 pontos. De 200 a 400, 3 pontos. Até 1.200 é 1 a cada 200. Acima disso, até 2.400 são 6 pontos, acrescidos de 1 a cada 400. E acima de 2.400, que já é uma área bem elevada, vai depender de um plano particular da construção. Em relação às fundações, existem as fundações profundas, aqui representadas pelas fotos, que são as famosas estacas, e as fundações superficiais, que são aquelas onde você já tem um terreno com uma elevada capacidade de carga e você não precisa fazer uso das estacas. Então, a própria base de solo ela já é suficiente. Então, por isso que elas são chamadas fundações superficiais ou até mesmo fundações rasas. Ainda falando de fundações, existe um tripé da boa fundação. Segundo o Alonso, seria projeto, controle, execução. Não há como fugir desses 3 parâmetros. E nós podemos destacar que a boa técnica sempre com economia. O que é importante lembrar? Vilar Esquivel, eles lembram, antes de mais nada, que o projeto de fundações correto é aquele seguro, mas dentro de soluções que são executáveis. Então, não adianta você ter um projeto totalmente teórico, onde no papel ele ficou muito bem elaborado, porém ele não é uma solução executível. Então, você tem que definir, o projetista tem que definir esse projeto visando também a parte executiva, não só a parte do papel, né? Porque esse projeto ele vai sair do papel e vai ser consolidado na obra. Então, essa informação é de extrema importância. Gonçalves ele ressalta que cada projeto de fundação com uso de estacas ele é único. E o objetivo é sempre você encontrar uma distribuição geométrica em planta que ocupe o menor volume de espaço. Você consegue assim otimizar a parte de blocos que eu comentei anteriormente. Porque blocos de coroamento das estacas também é um custo. Então, quanto menor o bloco, mais econômica é a tua solução de fundação. Falando um pouquinho de estacas pré-moldadas, a norma de fundações NBR 6122 ela define estacas pré-moldadas ou pré-fabricadas como elementos introduzidos no terreno por deslocamento do solo, que pode ser através de gravidade, hidráulico, explosão ou vibratórios. Isso no que diz respeito aos golpes de martelo. O equipamento mais comum, de acordo com Lorenzi, é o famoso e conhecido bate-estaca. As estacas pré-moldadas, elas são normalmente industrializadas, elas são produzidas na indústria. Então, Gonçalves estabelece alguns critérios de resistência de concreto, conforme o quadro que está apresentado. Então, dependendo da fase em que essas estacas estão, seja ela de levantamento nas pistas, do transporte e de cravação em função da compacidade do terreno, existe ali uma variação de resistência à compressão. Ela vai variar de 20 até 40 MPa. Em relação a bulbo de tensões, então, na parte literária, Gonçalves ele explica que não só para estacas pré-moldadas, mas sim para estacas em geral, o recomendado é 2,5 vezes o diâmetro, porque assim como mostrado na figura, você consegue preservar o bulbo de tensão das estacas sem ocorrer sobreposição. Então ali do lado
direito tem um exemplo. Quando você tem espaçamento inferior a 2 vezes e meia, acaba que pode ocorrer essa sobreposição de bulbos de tensões. Então, recomendado é 2 vezes e meia, segundo Gonçalves. Gonçalves ainda lembra o que é importante. Ele explica que, dependendo do tipo de solo, há o chamado efeito setup, que significa ganho de carga ao longo do tempo. Então, por exemplo, um terreno argiloso, onde existe a cravação, você pode cravar essa estaca e ela não terá nega suficiente. Então, você faz uma recravação num dia depois e o terreno ele fecha a estaca, por ser argiloso, ele recompõe, ele faz uma reconsolidação em torno da estaca, isso é o chamado efeito setup, e a estaca ganha a capacidade de carga necessária. Então, isso é bem importante lembrar num projeto de fundação. As principais vantagens das estacas pré-moldadas: industrialização do processo, velocidade executiva, qualidade e controle do concreto empregado e segurança em se atravessar camadas de solo de baixa compacidade. Desvantagens: não pode ser usado em terrenos com presença de pedregulhos ou matacões, devido à vibração, não usar em terrenos com vizinhos em condições precárias, terreno com grande variabilidade de cota de ponta e baixa adaptabilidade ao terreno muito heterogêneo. Em relação a estacas hélice contínua, Hakiti ele define estacas hélice contínua como estacas moldadas no local em que o trado que realiza a perfuração é contínuo e a injeção do concreto é feita simultaneamente à retirada do trado. Falcone e Marziona explicam que as estacas hélices são monitoradas, sendo que os registros das informações de execução são instantâneos. Então, você pode usar estacas hélices num terreno de baixa compacidade. Como o trado é retirado somente após a concretagem, não se corre o risco de houver o fechamento desse fuste aberto, como aconteceria numa estaca escavada, por exemplo. Principais vantagens: grande produtividade com a logística adequada, permite execução em terrenos de baixo índice SPT em solos quando coesivos e arenosos, acima de 30 golpes, solo compactos. Ela é muito adaptável ao terreno, possui monitoramento e pode ser utilizado como solução em terrenos onde você tem nível de lençol freático. As desvantagens é o porte do equipamento, que é muito grande. Você precisa de uma central de concreto próxima à obra para que a vantagem dela ser versátil e ser de rápida execução, ela seja consolidada. Você necessita de equipamentos auxiliares, como a retroescavadeira, e existe uma limitação de comprimento e armadura dessas estacas. Em relação ao dimensionamento, Vilar Esquivel observa que projetistas da área geotécnica são muito dependentes de experiências anteriores. Lorenzi ele cita o método AOC e de Cury Quaresma como métodos que podem ser utilizados na previsão de carga. E Alonso cita que o objetivo dos cálculos é encontrar sempre a previsão de cargas por resistência de ponta e por resistência por atrito lateral. A norma explica que existem os métodos SPT e CPT para você correlacionar para estimar a capacidade de carga. E Vilar Esquivel destaca que as cargas admissíveis são influenciadas por fatores geométricos e executivos. Aqui nós temos uma tabela muito utilizada no dimensionamento, onde nós temos as tensões de trabalho e a relação de estacas onde é necessário provas de carga. E aqui nós temos mais especificações, como classe de agressividade, a classe do concreto, os fatores de ponderação do concreto, comprimento e porcentagem mínima de armadura e as tensões de ligação, de compressão, onde não é necessário armar as estacas. Uma prévia da metodologia. Serão analisados os projetos arquitetônicos, levantamento topográfico, projeto estrutural, sondagem do terreno. Serão feitas visitas nas empresas Skol Engenharia e JM Artefatos, justamente por essa questão que a literatura coloca que é necessário experiências anteriores. Então, com essas visitas, nós vamos extrair a experiência dessas empresas e trazer para o presente trabalho. Será feita uma planilha com o método de Cury-Quaresma para estimar as cargas. Vai ser feito o desenvolvimento dos projetos em pré-moldada e em hélice contínua.
Se estimará os custos dos blocos por volume e será feito um levantamento de custos para a execução dos projetos elaborados, dos 2 projetos no caso. Como resultado, se espera obter 2 projetos, onde será feito o levantamento de custos de mão de obra de perfuração e cravação das estacas, insumos, concreto e aço e estimativa de custos para a execução dos blocos de escoramento. Será feito um comparativo de custos entre as soluções com a verificação da mais econômica, que é o objetivo principal do trabalho. Como referências, foram consultados diversos livros na área, livros de Alonso, livros de Falcone, normas regulamentadoras, a norma de fundações, normas de sondagens, livros de estacas pré-fabricadas, fundações teoria e prática, diversas referências bibliográficas foram consultadas para o trabalho. Agradeço pela atenção, muito obrigado.